presença encantadora nesse programa. Verdade. Não é? Ela é jornalista e advogada, é pré-candidata pelo PL de Santa Catarina. Com vocês, Júlia Zanata. Uma salva de palmas. Só um adendo. Ela veio a última vez agora pela minha memória fotográfica. Ela confirmou junto com o Dudu Bolsonaro. Ela estava no canto. Ele mesmo ainda. Foi a tiara que você lembrou. É aquela mulher que estava armada ali. Exato. Que a hora que a gente fazia uma pergunta errada, ela estava com 3 oitão. Isso. Mas, ó, pra acompanhar ela nas redes sociais, o Twitter é a própria Júlia. No Instagram é @JuliaZanata. SC, Santa Catarina, deve ser. E ela tem um site, www.juliazanata.com.br. Muito bem. Eu vou aproveitar e fazer um break só pra rede. Agora a gente continua aqui na programação da Jovem Pan. É isso, né, Dedê? Vou fazer esse break rapidinho. Reginaldo, faça o break aí e a gente continua aqui na TV e no rádio. Volta daqui a pouquinho. Muito bem. Estamos aqui, nós estamos aqui. Aqui é uma confusão de break. São 3 em 1. É uma conversa gostosa. De vez em quando. Twitter aí, enquanto não derrubaram, já tive 5 que derrubaram. Do quê? Twitter? Não, Por quê? derrubar o nosso, não. Por quê? Vai derrubar. Sei lá, mas eu ganhei uma ação contra eles. Qual foi a última postagem que fez derrubar? Então, eu pedi pra eles se juntarem no processo, mas eles não juntaram, não conseguiram provar Explicar. porque que... É. Isso é complicado. Júlia Zanata. Derruba, mas não prova. Nós estamos ao vivo, não? Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Mas claro. via cores. É que a gente fica... Tem vários programas dentro de um. várias Eu já ia falar plataformas. besteira aqui, ainda bem que eu não falei. Então, não vamos falar besteira. Mas a gente Tem que ter tem falado. que fazer Você é o que exatamente? O pessoal do Brasil inteiro te conhecer agora. Eu que olho pra você. pode olhar Emílio. onde... Eu não vou olhar pra não, você. Por favor. Pode ser? Pode. Ele é lindo. Boa tarde a todos, né? Então, eu sou Boa a tarde. Júlia, sou criciumense, né? Foi de Criciúma, prefeita, Santa Catarina. Fui candidata a prefeita em 2020. Eram 7 candidatos, fiquei em terceiro lugar. Era a única que me declarei de direita, ia lá pra TV falar fechada com Bolsonaro. Enfim, sou advogada, sou jornalista. Algumas matérias aí do Antagonista e da Cruzoé fizeram, me deram o apelido de antifeminista do fuzil. Ó. Putz. Escrito por uma mulher, né, essa reportagem. E Teve um caso lá do Criolo, né? Que Isso. Se quiser explicar também é legal. Teve um caso que um professor lá da rede municipal de Criciúma, numa aula de artes, passou um vídeo do Criolo, é isso aí, né? Esse artista. Isso. Enfim, um conteúdo estranho em uma aula e no outro dia eu fiz a denúncia nas minhas redes sociais, mandei pro vice-prefeito, mandei pro secretário de Educação, só não mandei pro prefeito porque ele me bloqueou nas redes sociais. Nossa senhora. Mas no outro dia ele foi exonerado, né? Porque não, aquele vídeo do Criolo não era parte da grade curricular e também não era adequado para passar para crianças de 12 anos. Qual era o conteúdo, desculpa? Era um vídeo do rapper, o Criolo. do Criolo com pessoas só Criolo cantor? Criolo só com pessoas de sunga e... Enfim, Etérea é o nome, eu acho. Etérea. Não era adequado para aula criança. para 12 anos. Mas quem foi exonerado, só deixando claro, foi o professor. Né? Foi Muito o professor. bem. Mas- Não, o prefeito exonerou o professor, Sim, né? sim. Apesar de eu ter concorrido contra ele, ele tomou a decisão correta. E aí eu fui cancelada nas redes sociais, né? Chamada de homofóbica, porque eu denunciei um conteúdo que não era para estar passando em sala de aula. Porque isso tem acontecido muito em várias escolas do país, né? Uma coisa que vários pais, quem me mandou, inclusive, que fez a denúncia para mim, foi um pai, né? Que me ligou e contou que isso tinha sido passado em sala de aula. Mas quem que julga? Qual é o órgão que julga? Porque deve ter, né? Um órgão que julga, assim, o que é adequado ou não. Até para você... Não, é o currículo, né? O professor tem que seguir uma grade curricular, então, tem uma né? grade. Então, quer Isso. dizer, a grade fala assim, crianças dessa idade podem ter acesso a isso, isso e isso. Aí você viu que não que Foi tava fora, foi a própria Secretaria de Educação do município, né? Que disse que não estava... que entendeu isso. Que não estava na grade curricular. Mas você foi cancelado. Na verdade, assim, por que acontece às vezes esse cancelamento? Porque a gente tem posição, a gente fala o que a gente pensa. E é claro que uma mulher, né, que não é submissa ao feminismo, né? Que não se enquadra nos padrões ali do que elas querem, que fala que apoia o Bolsonaro,
que fala que bota foto com arma, né? Então, geralmente, rola um cancelamento aí por parte dos politicamente corretos. Isso é um puta. É que agora eles chamam de pós-feminismo, né? Que já não é aquele feminismo que existia lá. Já são as filhas... Terceira geração. Terceira onda. Terceira geração do feminismo, que já é uma coisa mais... Né? Não é pela... Isso. É um... É esse negócio aí. É um metaverso do Isso, feminismo. é isso aí. Aproveitar Falando em antifeminismo, vamos mandar um abraço para Ana Campanholo, que quando ela veio aqui, ela falou do meu nome também. E ela é Campanholo? professora, Já né? veio bastante aqui. Ela Da já última veio- vez ela falou meu nome. Ela veio aqui algumas vezes. Ela Ela, fez essas é pautas. deputada? Ela foi deputada? Ela é deputada estadual, vai concorrer agora à reeleição. Você sabe que os caras vêm aqui, ganham a eleição e nunca mais voltam. Nem manda um Voltou porque WhatsApp. Não ganhou ainda. Quando ganhar, Quando você ganhar, você nunca mais vai voltar. Por quê? Só vocês Muito me bem, estamos de convidaram. volta aqui na programação. Agora estamos de volta no rádio. A gente estava na TV. Você sabe que na TV de 1 às 2, no rádio do meio-dia às 2 para todo o Brasil e nas plataformas digitais e tem as reprises também. Estamos aqui com a Júlia Zanata. O Twitter dela é a própria Júlia e o Instagram Júlia Zanata com 2 T's, SC. Ela é pré-candidata a deputada federal pelo estado de Santa Catarina. Posso colocar O que uma- você vai fazer? Já. O que você vai fazer como deputada federal? É isso que a gente quer saber. O que vai mudar pra gente? É. Então, né, a gente vai tentar melhorar a questão do acesso às armas, né? Inclusive, queria chamar o pessoal, porque dia 9 de julho é sábado, às 10 horas da manhã, em frente à Catedral de Brasília, vai ter o movimento Pró-Armas, né? Pela Liberdade, já fomos lá o ano passado. O Pró-Armas é um movimento aí nacional que defende a questão do acesso, do melhor acesso às armas, do nosso direito à legítima defesa, que é liderado pelo Marcos Polon. Então, quero chamar todos, né? Os colecionadores, atiradores, caçadores, enfim, quem não é que defende a questão do armamento por uma questão de liberdade, que arma tem tudo a ver com liberdade. Porque por que a esquerda ataca tanto, Emílio e Superman? Ataca tanto um objeto simples, uma arma. Por que eles atacam tanto? Porque um cidadão armado pode defender tudo aquilo que eles sempre brigam e falam mal. A família, a propriedade privada, a nossa liberdade e até a soberania do nosso país. Então, por isso que eles demonizam tanto, né? Eu vi que você estava falando antes aqui daquele ataque que aconteceu na Dinamarca, né? sim. E aí sempre a imprensa a mídia foca tudo nesse assunto, tá vendo como a arma é ruim, menos armas. Só que a gente não pode legislar no Brasil pela má fé. Então vamos proibir tudo. Vamos proibir faca, por exemplo, pois um criminoso Então, mas invadiu em vê Santa Catarina. de bem, doutora. Vê de bem. Porque o Brasil é um lugar diferente. Não adianta você fazer uma... Por exemplo, São Paulo. Diferente como? O Brasil é um lugar muito diferente de tudo que existe no mundo, porque é Não fala zoado. isso da gente. Porque é zoado. Não, mas eu digo o seguinte, o Brasil ele é zoado porque a gente se acostuma Por isso com que a as gente coisas. precisa de arma. Por exemplo, calma. Não, vou te explicar uma coisa. Por exemplo, torcidas organizadas. Até um determinado momento, o Estado ia lá, colocava a torcida aqui, colocava a torcida lá, dividia, Você tinha- não sei, dominava um estádio de futebol. Aí começaram a ter a briga... Simultaneamente. Deixa eu só terminar, por favor. Desculpe. Tinha 2 torcidas. Aí eles resolveram, por ter briga de torcida, não o Estado cuidar, é separar. Então um dia tem a torcida do Corinthians, outro dia tem a torcida do Palmeiras e nunca mais vai ter torcida junta. Por quê? Porque pro Estado é muito mais fácil resolver dessa maneira. Por exemplo, uma merda que a gente tem em São Paulo chama rodízio de veículos. Há 30 anos atrás, os caras inventaram um rodízio porque o ar estava poluído. Pela poluição. Tinha poluição, Vai ficando. tinha poluição em São Paulo. Ainda então, tem rodízio? Tem. rodízio em Mas São hoje não é Paulo. pela Você não consegue poluição. explicar isso para Não, um tem gringo. porque fica. Sim. Você não Tem consegue porque explicar. fica. É pelo trânsito. Então, o Brasil ele São é as assim. medidas fáceis, É né? isso aí. Que foram tomadas na pandemia, por É exemplo. isso aí. Nada mais duradouro Vamos do que mandar todo uma- mundo ficar em casa, que é melhor. Então, Ah, tá quebrando jeito, não tem problema. então as coisas aqui, elas são assim, elas são meio na gambiarra, encalacram e ficam. Grudam. E a população aceita. É verdade. Sim, mas Emílio, falando da questão das armas, por exemplo, vamos proibir as armas para melhorar o mundo, que é isso que falam muito. Mas, gente, lá em Santa Catarina, por exemplo, um criminoso invadiu uma creche com uma faca, né? E matou crianças, matou, não posso nem lembrar, bebezinhos, ele matou professora. Então, vamos proibir as facas? Tem notícia aí, coloca aí no Google, do cara que matou a mulher com violão.
Meu Deus. Então, assim, o criminoso que quer cometer, né, atrocidades, ele vai cometer. Não é um meio, entendeu? Por isso que é importante a gente falar da questão Eu entendo o que você está falando. Você mata alguém com um revólver, ou com uma vai achar faca, um jeito. ou com um martelo. Na porrada. Mas eu acho que isso não é a prioridade do Brasil. Eu acho que não é a prioridade do Brasil. Essas pautas que todo mundo está entrando agora. Não, mas eu acho que o Brasil precisa se organizar. A pauta que eu mais falo é a questão do armamento, porque para mim isso está vinculado diretamente à nossa liberdade e a todas as coisas que eu falei. Da nossa legítima defesa, óbvio, porque o Constantino falou agora, a gente vivia num país com 60 mil homicídios ano. Né? Agora diminuiu um pouco, mas a gente ainda vive num cenário que praticamente é de guerra. Então, como que eu vou defender a minha família? Que é a pauta de segurança pública. Como que o cidadão vai defender a família? E hoje a questão armamentícia, ela ainda é uma questão, vamos dizer assim, um pouco elitizada. É difícil para te ter, né, para te ter uma arma, sempre falando aqui, claro, de arma legalizada, porque o criminoso ele compra arma no mercado negro. Uma arma é 5 pau. 5 mil para comprar uma arma. Mas então, é outra coisa que a gente tem que falar. Por exemplo, o custo de uma arma de fogo hoje no Brasil, 75% do valor é de impostos. Né? Então, isso faz ser uma questão elitizada. E todas as burocracias que o cidadão tem que passar para adquirir uma arma de fogo, acaba fazendo ele desistir. Outro dia, um seguidor meu me mandando, pô, Júlia, eu tô tentando, mas tá demorado, tá isso, tá aquilo. Tem gente que desiste no meio do caminho, entende? Pode não ser, você acha que não é a prioridade, Emílio, mas é importante a gente falar. Só com a eleição do presidente Bolsonaro, por exemplo, as pessoas passaram a falar mais de armas, passaram a não ter vergonha de, por exemplo, falar que praticam o esporte do tiro. Vou te dar um exemplo de uma família lá de Blumenau, que é a família do tiro, da Catarina e do Nicolas Fiorini. São campeões, né, sul-americanos e tudo. A menina, ela compete desde os 9 anos de idade, certo? E ela ganhava medalha de ouro, sei lá, primeiro lugar, e ia para o colégio. Quem do colégio ganhava medalha fora do colégio de basquete ou handebol, ganhava homenagem do colégio. E ela não ganhava. Sabe por quê? Só porque o esporte dela era com uma arma. Então era vergonha. O Lula vai fechar aí o clube de tiro. O Vai virar Lula... biblioteca. Vem fechar todos os clubes de tiro, Lula. Doutora, chamou na espingarda. doutora, eu entendo que você fala e eu sou a favor da liberdade e da arma, mas eu tenho um ponto. Você falar que a chance do cara matar com um violão é a mesma que uma arma não é verdade. A chance de você ter um ataque, matar várias pessoas com arma de fogo é muito mais fácil do que matar na porrada, até para ser isso. Eu sou a favor de armas, mas eu concordo com o Emílio no sentido que não acho que é a prioridade. Eu acho que a educação é muito mais grave no Brasil. Então, às vezes, não vale mais a pena lutar com pautas de educação. Se a gente pegar o ranking de educação, é triste. A gente é a 5ª divisão do mundo. Nossas crianças mal sabem ler, escrever, compreender um texto, não sabem fazer as operações básicas. Não tem um problema, às vezes, você ficar pondo muita energia numa pauta que talvez tenha um impacto menor para a sociedade do que a educação, ainda que eu seja a favor das Eu armas. acho que para a pessoa ir bem no colégio, primeiro ela tem que estar viva, né? Então, no Brasil que a gente vive hoje, eu acho sim importante falar sobre segurança pública, falar da questão da legítima defesa do cidadão de bem, né? Porque se você pegar as estatísticas, né, de armas, por exemplo, legalizadas, de pessoas que cometeram crimes com essas armas, é baixíssimo, certo? Então, cada um escolhe a sua pauta, né? Eu escolhi essa por tudo que eu já... Né, do que eu acredito, certo? É claro que a gente vai falar sobre educação. Nós vamos lutar contra essas porcarias que estão ensinando nas faculdades, né? Nos colégios, né? Porque tem uma frase do Gramsci, né? Enfim, que ele fala assim: dominar as mentes na mais tenra idade. Certo? E uma das coisas que enfiam, por exemplo, na cabeça do brasileiro é de que arma é uma coisa ruim. Todo dia, na minha rede social, vem alguém falar: tira esse seu crucifixo, porque se você acredita em Deus, você não pode bater foto com armas ou usar armas. Nossa. Mas outras pautas, né, que a gente defende também, o meu compromisso é basear todas as minhas votações em Deus, pátria, família, liberdade e ser uma soldada do Brasil Tamo junto também do aí. presidente Bolsonaro. Mas isso aí, não. Julinha. Eu já tive arma. Eu já tive arma, mas na época... Não tem mais? Uma bela não tenho garrucha. mais. Eu já tive minha garrucha. Mas isso aí é um conceito, porque
Teve muito esse negócio de propaganda que arma mata, arma mata. A arma que eu comprei era para me proteger. Eu nunca pensei em matar alguém. Emílio, a mulher mais rica do mundo, o que a acontece? Mackenzie... Eu precisava, que eu viajava, tá? Uma outra época. Eu Outra. falei... Talvez uma arma me proteja se eu tiver numa relação. Aí eu tive minha arma, andava com a arma e não sei o que. Depois acabou isso. Tinha lá anos 80. Aí teve o... Lembra lá do Sol da Paz? Sol da Paz. Aí tinha o Sol da Paz. Propaganda em preto e branco. Eu falei, não quero mais essa porcaria. Aterrorizando a população. Eu ia falar isso. A mulher mais rica do mundo, a Mackenzie, mandou 6 milhões para o Sol da Paz. Então, é todo um lobby desarmamentista trabalhando pra gente ter a ideia de que arma é uma coisa ruim. Você vê que nos Estados Unidos, eles têm essa cultura, né? De tudo que vem toda imposição estatal, eles são contra, né? E a gente, quando veio o Estatuto do Desarmamento em 2003 e a lei, né, dentro da lei foi previsto o referendo de 2005, que nós nos pronunciamos, nós votamos para que continuasse sim o comércio legal de armas, né? Mas muita gente foi lá entregar a arminha que tinha em casa, o tiozinho de sítio que tinha uma arma, né? Foi lá entregar a arma porque o Estado mandou, né? Acho que a gente tem que ter essa visão de que vamos desconfiar um pouco quando vem uma imposição estatal. Sim. A gente viu na pandemia como é que foi. Me preocupou muito o perfil do brasileiro durante a pandemia de acreditar em tudo que via na TV e o que os governadores falavam. Aceitar com toda facilidade, né? Isso me deu medo, gente. O Bolsonaro me deu não medo. zerou o imposto de importação de armas? Ele zerou, mas o Fachin derrubou. Entendi. Posso fazer uma pergunta? Trazendo à baila temas relacionados a feminismo. Tu lembra de mim? Lembro, claro, no CIPEC. Mostrou a pistolinha. Opa! Estarei super... Deixa eu esclarecer que eu sou uma mulher casada, né, gente? Aliás, beijo pro meu marido, que é o... Atenção. Atenção. Vou falar uma frase agora. Atenção. Ao seu Zanata. Mulher casada mata mais do que arma de fogo. Guardem essa. Um abraço para o seu Zanata. Vem fazer graça, Superman. Vai fazendo Ele graça. mostra a canela. Eu lembro vocês pegando o pé dele. Canela fina. Canela parece uma espingarda. Tô vendo a tua canela aqui. Vai lá, Sabiá. Eu fiz o Jornal da Manhã nesse sábado e eu me deparei com uma promotora ativista, feminista, e ela trouxe dados assim, eu até falei que são dados grotescos, né? Uma estatística grotesca. Daí ela me acusou de machista e a rede dela toda, ela postou depois no Instagram para tentar dar uma viralizada. Não conseguiu, obviamente. Não consegue. Mas por quê? Ela traz esses dados alarmantes, bizarros, falando 80% das mulheres no mercado de trabalho sofrem algum tipo de assédio. E o pessoal, o movimento feminista, gosta de tentar emplacar esse discurso constante de patriarcado opressor, de homens contra mulheres, ao invés de uma relação de cooperação propositiva, de milhares de anos, eles gostam de ficar jogando um contra outro. E ela traz isso daí na pauta. Qual pauta que você traz em termos de antifeminismo ou a sua postura com relação a esse movimento, que eu considero um movimento muito tóxico? Eu acho que aliena as pessoas. Eu não vejo uma mulher que se diz feminista não ser um pouco alienada em algum grau, assim, Pergunta com opinião Um pouco de embutida. preconceito. Olha, outro dia eu tava numa rádio do interior lá de Santa Catarina. Aliás, beijo, abraço para todos os catarinenses que estão nos assistindo. Eu amo o meu estado, o melhor estado do país. Mas claro que o cara me perguntou, a política é um meio muito machista, a senhora não acha? A senhora já sofreu com isso? Eu falei, olha, a política de fato é um meio masculino, não machista. Eu nunca sofri. Se sofri, não percebi, porque cada paulada que a gente tomar, ou pedra que tacarem na gente, a gente parar no meio do caminho, a gente não chega em lugar nenhum. Então eu não ligo, eu vou tocando a minha vida, né? Eu não sou estudiosa como a deputada Ana Campanholo, que ela tem livros, né, sobre antifeminismo, mas eu sinto na pele. Por exemplo, eu fui candidata a prefeita em Criciúma e adivinha quem metia o pau em mim, vamos dizer assim? Não era um homem. Era uma mulher feminista que falava, vote em mulheres menos na Júlia Zanata. Então, por quê? Porque o movimento feminista quer dizer que defende todas as mulheres. E isso é uma mentira, porque se você não é submissa, porque para você fazer parte e ser aceita pelo movimento feminista, você tem que ser submissa à agenda delas. E eu não sou uma mulher submissa a essa agenda, né? Só a Deus e ao meu marido. Então, não sou aceita. E muitas feministas, inclusive, elas debocham de donas de casa, que
escolheram largar o trabalho, cuidar dos seus filhos, do seu marido, né? Então, aquela frase de que, do feminismo, que lugar de mulher é onde ela quiser, é a maior balela do mundo. Porque se eu escolhi apoiar o presidente Bolsonaro, se eu escolhi usar uma arma, né, bater foto com arma, ou botar até a minha tiara, que falaram outro dia da minha tiara, que é uma tiara de Frida típica, né, alemã, lá de Blumenau, comprei lá em Blumenau, e por falarem tanto mal de mim, eu vou falar agora, eu falei, então vou só usar, porque já que irrita alguém, eu vou só usar minha tiarinha. E exalta a nossa feminilidade, outra coisa que o feminismo não gosta. Então é isso que eu penso do feminismo. Mas, doutora, eu senti na pele isso. Uma questão prática. Converso hoje com uma questão prática. Pré-candidato. 75% que você falou do preço da arma são impostos. E tinha uma proposta do governo, que você falou que foi vetada pelo Fachin, em baixar. E a gente, no governo, também tinha uma proposta de aumentar impostos de livros. De tal sorte que teria mais impostos em livros do que em armas. Mas quantos por cento do livro é imposto? Eu não sei. Não, é uma proposta que ia ficar mais. Falaram assim, não, o livro quem compra é rico. Mas você acha que armas deveria ter um imposto mais baixo que livros, por exemplo? Olha, eu gostaria de que todos os impostos fossem reduzidos, né? Sim, mas estou falando de alíquota. Você acha que devia ser o mesmo? Você acha que devia ser tem igual imunidade tributária? Não, tem uma proposta de aumentar. Ah, não, mas hoje ele é imune. É do próprio Paulo Guedes. Quer ver? Proposta. Ah, tá. Ah, não, mas isso é antigo. Não é antigo, é desse Vocês vão ficar brigando não lembro agora. Mas a minha pergunta não é sobre saber onde é imposto. Não é sobre isso. A minha pergunta Se eu quero mais imposto em livro ou arma... não sei, essa pergunta é muito legal. Eu, pra mim, se tirar da cerveja, eu troco pela cerveja. Cerveja tem muito imposto. Tem cerveja, cigarro, eu bebida. Eu proponho tirar põe bastante na arma e põe bastante no livro. Do cara que diminui quer beber, a cerveja. O cara que quer beber final de semana não... É isso aí. Que já tem um trabalhador, quer beber, não. Vai lá, taca imposto. Cerveja tem muito imposto. Se baixar imposto e não baixar custo, como que é o que acontece, a gente quebra o Estado. Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio. A questão é, a gente cobra os dois o mesmo? A gente cobra mais de um ou mais de outro? Olha, eu acho que essa discussão, por exemplo, que nem a redução do ICMS, né? Nos combustíveis ali, que o presidente lutou tanto, né? E os governadores foram contra. Agora lá em Santa Catarina já reduziu, inclusive. Que baixou e aí, também. A cabeça já era um dos mais baixos de Santa Catarina e agora reduziu para 17, né? Mas o que acontece? A cabeça do governante é a seguinte: nossa, vai reduzir imposto e daí eu vou arrecadar menos e vou fazer menos obras e vou fazer. Só que, na verdade, para mim, a lógica é diferente. Vai reduzir o imposto de um negócio, vai ter um maior consumo e vai arrecadar praticamente igual. Não. Né? Então, mas Santa Catarina... Mas, um monte de gente segurando a onda na gasolina porque tá caro? Eu não acho. Tem um monte de gente deixando de sair de casa. Eu não acho, eu olho os dados. Ô, doutora... E os dados mostram que isso não compensa. Mas ok, eu acho que é válido. Tu acha que não vai compensar no consumo da gasolina? Não, a gente vai arrecadar menos. Mas eu acho que é válido isso, porque a gente está numa emergência. Só que eu acho que a gente tem que reduzir custo. Mas o problema no Brasil é que não volta. No Brasil não volta. O único que fez isso foi o Bolsonaro, que abriu mão demais. Até o Eduardo Bolsonaro. Aliás, um abraço pro meu amigo Eduardo Bolsonaro. Dia 10 é o aniversário dele, hein? Nunca mais voltou aqui também. Nunca mais voltou. Ele teve aqui, eu vim com ele. Nunca mais voltou aqui também. Não responde mais. O cara ganha eleição. Não, ele veio aqui. Ele veio que eu vim com ele. Ó, tem um negócio que o Bolsonaro fez aqui, que é o negócio que eu achei legal também, dos cartórios. Acabou de passar. Isso foi bom. Eu dei essa notícia. Isso foi bom. Isso acabar foi ótimo. O cartório. Não é acabar, deixar online. Isso, igual carteira de motorista. Tinha que acabar, na verdade. Pô, tu tem que ir lá na PQP pegar Então, mas deixa eu falar um negócio pra você, doutora. Santa Cataralha, que é um carinhosamente, nós chamamos Santa Catarina. A região. Você gosta de lá? É um lugar... Não, eu acho que é um lugar muito diferente, é muito específico. Porque Santa Catarina é um estado que tem o pequeno agricultor. Ele é diferente. A colonização. Isso, ele é muito diferente do resto do Brasil. Você também não acha isso? Que o Brasil a gente tem esquerda questão, que vai da Bahia para cima. Alô, papai. Nós temos o agronegócio. Santa Catarina é diferenciado. Santa Catarina é um lugar diferente. Até... Pela própria colonização, pela maneira com que Santa Catarina foi desbravada. É o último estado a entrar numa crise e o primeiro a sair. Isso é fato, nós somos diferenciados. Eu não posso... Por exemplo, às vezes o pessoal me pergunta: Júlia, o que você acha da eleição do Bolsonaro? Eu assim, bom, eu tiro por Santa Catarina, que eu tenho rodado todos os estados. Sábado estive em Jaraguá, Blumenau, Brusque.
tenho viajado o estado. Por Santa Catarina, o Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno, sem dúvida alguma. Eu cravo isso, essa certeza. Agora, que nem você falou, os outros estados eu já não conheço tão bem, não posso falar, né, com propriedade e muito menos avaliar uma questão eleitoral. Mas Santa Catarina, de fato, na questão da segurança pública, inclusive, eu acho que é o estado mais seguro do país. Se não é o primeiro, perde para São Paulo, né? Talvez. Não, São Paulo é beleza. Aqui tá tranquilo. Não, é que São Paulo, se você for ver o interior também, né? É um estado. Tem muita coisa que a gente acaba tal. dando pitaco, a gente não sabe para onde ir. Uma pauta que você colocou aqui no começo é sobre as escolas e sexualidade, né? Que querem incluir, inclusive, no currículo escolar. O que você acha? A sexualidade se discute em casa ou na escola? Em casa. Não deve ter aula e o cacete, o cara entra. Mas eu acho que... inteiro. Eu acho que tem que ter na escola. Por quê? Mas é que Educação sexual. Tá bom. É Tá achado, uma então. pauta. Pode seguir. Eu acho. Não, é porque normalmente o que os caras falam, Mas o Superman o problema levanta é que muito tá essa partindo pra pauta, doutrinação. é que o cara tem um viés ideológico para ensinar. Depende da forma que é utilizado. Órgãos sexuais, biologia e tal. Aí não tem problema. A outra coisa é você chegar e falar... Você pode ser o que você quiser. Garotinhos de 6 anos de idade. Você pode ser mulher se você quiser, porque gênero é fluido. Aí você fala, pô, peraí, agora você vai bugar a cabeça de uma criança pra ela chegar em casa e eu tenho que falar pra ela, filho, não é nada disso. Não, eu tava a gente tava fazendo uma palestra, eu e a deputada Ana Campanholo, em Forquilinha. E aí uma mãe que tirou a criança da escola e ela tava contando, dando depoimento dela. Ela falou, decidi tirar o meu filho do colégio e fazer homeschooling, porque aos 4 anos de idade ele chegou em casa e falou, mãe, eu quero ser uma menina. Por que, meu filho? Como assim? Porque a professora falou que eu posso ser o que eu quiser. Daí a mãe, não, ela quis dizer que você pode ser piloto, que você pode ser advogado, que você pode ser médico. Não, ela falou que eu posso escolher o que eu posso ser. Então, não é possível que a gente admita, certo? Esse tipo de coisa em sala de aula. Porque uma coisa... Não, mas tem que aprender. Com 4 anos de idade. Uma coisa é educação sexual, correto? Não. Como ele falou. Eu acho que tem que aprender. Eu acho que tem que aprender. Mas porque tem pai Tu não ia ficar bravo se teu filho chegasse em casa e falasse que a professora falou que ele pode ser o que ele quiser? Ué. A única preocupação que eu tenho com essa nova geração não é nem escolher sexo, nada. Eu acho que cada um escolhe o que quer. Eu acho que é o seguinte, é uma geração que não tem a menor resiliência. Sofre. Eles não conseguem sair de nenhum... O problema mais simples que uma geração passou, eles não conseguem sair. É uma geração medrosa. Eu não sei porquê também. Vem um BO, eu não sei o que aconteceu, não sei se é o professor, não sei o que é, não sei se somos nós, se é o pais. tempo. Somos nós, pais. Eu não sei o que é, mas é uma geração medrosa. Eles têm medo de qualquer coisa, eles sempre estão acuados e tem muita informação. Talvez até tanta informação. Talvez tanta informação que eles têm deixe os caras perdidos. Exato. Eles não conseguem sair de pequenos problemas. Trocar um pneu. Sim. Trocar um pneu do automóvel. Eles não sabem. Pô, furou o pneu. Eu não sei trocar também. Isso é que eu tenho medo. E é isso é que mais me te deixa preocupado. Mas até juntando... isso contribui para a insegurança de uma criança. Mas até juntando a pauta que vocês gostam tanto, que vocês falam de liberdade, se você pegar a rede social, ela é extremamente sexualizada. Pega um TikTok, tem dancinha. Você acha que deve censurar o TikTok ou deve ser... Não, porque daí o pai que vai decidir o que a criança vai ver. É responsabilidade do papai. Claro. Lógico. Então, mas a escola também. Não, mas a escola você não tá lá. O pai não tá lá dentro. Então, o pai não tá dentro da escola pra decidir o que o professor vai falar. Você larga a criança lá e tá Não, mas não é assim que você larga a criança. Você tem que acompanhar o teu filho na escola. Mas aí, quando larga na escola. Quando você era moleque, o professor não era autoridade, você não ouvia e escutava muito bem o professor, ele influencia. Então, tipo, o TikTok, o pai, ele põe lá o bloqueio e a criança não vai ver. Mas na escola, com a autoridade do professor, ele fala aquilo, entra na cabeça da criança. Obrigado, até a próxima. Ô, Emílio, mas é uma geração, por isso a importância também. Antes, a gente... criava homens, vamos dizer assim. Hoje estão criando. E se fizerem alguma coisa ruim com você, dê a outra face. Se acovarde. É o acadelamento de uma sociedade, de uma geração. Né? É a geração do não reaja. Fizeram algo mal pra você, não reaja. Não faça nada. Seja um covarde. Não, temos que voltar a criar homens para ter coragem de falar as coisas. Eu não sei se é assim. Eu acho que a frustração toca muito a molecada hoje
hoje em dia. Eles não convivem com frustração. Agora, por que você perguntar pra mim, cada um vai falar uma coisa. Eu acho, se pudesse dar um pitaco, é muita comparação em rede social. O cara vai lá, obrigado pelo belo de papai. Mas você vai ganhar, né? Você vai ganhar, Acho que não vai? Oi? Eu acho que você vai ganhar. Acho que vai, pô. Tá comigo aí, porra. Tô trabalhando pra isso e se for meu momento... É quase que... deixa eu falar aqui meus acompanhantes. Vira a cara da Sérgio direita. Santana. É tudo lá de... Na bateria. Aqui, ó, mostra aí. Criciúma, tudo de Criciúma. Não, o Sérgio Santana é do Instituto Liberal Conservador lá, que faz o CIPEC, maior evento conservador. Gil Diniz, o carteiro reaça, que é deputado estadual aqui por São Paulo. E o Teles. Esse entrega, hein? Entendi. É o Tour de Blonde. Não, tô Esse é uma graça. O carteiro real. Mas você sabe que vocês são considerados meio brega. Como assim? Os conservadores. Tá comigo é brega. Não, eu digo assim. A elite intelectual. Eu digo assim. Os pianos. Eu digo assim, eu tenho muitas amigas velhas, maconheiras, cabelo vermelho. Vila Madaloca. Tudo meio acabada já, mas com uma postura muito intelectual. Sim. Fez USP e tal. Doutorado. Isso. Tá. Eles consideram vocês de última categoria. Falam, não, são gente boa, tá? Não sei Que o quê. bom, fico feliz. Mas Pior se eles falassem bem da gente, né? Eu gosto dos dois lados. A canhota, o pensamento do canhoto, ele já perdeu a validade. Estão fora da realidade. Entendeu? Ele perdeu meio que a validade dos canhoteiros. Essa conversinha. Não renovou. Não renovou Papinho lâmpada. esse papo aí. Mas também vocês também estão nessa, né? De ficar com arma. Deus, pátria e família. Mas é bom isso, Emílio. Nunca teve isso antes. Isso é ótimo. O ineditismo é importante no debate público. Todo mundo tá falando de arma hoje em dia. Na época do Bolsonaro, ele falava sozinho, ia lá pra frente do Congresso, falava, não entregue suas armas, né? Deixa entrar mais na pauta, isso daí é importante. As pessoas estão percebendo que o clube de tiro, por exemplo, é um lugar familiar, um ambiente familiar, um ambiente que não é hostil. E isso gira a economia também, né? Porque clube de tiro aumentou aí na época do Bolsonaro 700%. Todo lugar que eu vou tá abrindo clube de tiro. Tá gerando emprego, né? Tá girando a economia. Isso é importante também. Mesmo com todas as burocracias. Tá certo. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença. Você é muito simpática. E bravo. Eu achei que você tinha vindo aqui. O professor ficou quieto, né? Qual professor? Qual Professor Vila. O professor Vila? Não, eu nem ligo mais pra vocês, nem mais levo a sério. Eu vou fugir. O professor é pré-candidato também. E vou ganhar e você vai ver. Você vai ver quando você for lá no meu gabinete como é que vai ser. Sério? É completamente diferente. Vocês aí, ó, tudo gado ali, ó. Tudo gado ali, ó. O carteiro gado. Coloca ela dentro do cavalo ali, vai dar carta. Vocês vão ver só. Vocês acham que vão ganhar? Vocês vão ver. O carteiro é candidato. Você é deputado? Eu de novo? Você é deputado, mas estadual, né? Estadual não... Vai renovar. Você votou contra lá o Mamãe. O Mamãe. Votou contra e fez... Vou mandar um abraço também pro Paulo Chuchu, senão ele pedido briga dele. comigo. Quem é o Paulo Chuchu? Vereador de São Bernardo. Grande Chuchu. Grande São Paulo. São Bernardo é PT, porra. Não, mas ele não. Porra, só tem PT em São Bolsonaro. Bernardo. Então não é de São Bernardo. São Bernardo. Grande Paulo Chuchu. Bernardo tem que entrar com a estrela. Lateral esquerdo do Ponte Preta. Eu vou fazer Pera. Eu vou fazer uma propaganda aí de uma festa tradicional catarinense em Jaraguá do Sul, que é a Schützenfest, a festa dos atiradores, que a Lhama Cuspideira chamou nós todos de nazistas, né? A Lhama Cuspideira sabe quem é, né? Jean Willis. O Jean Willis. Ele chamou os catarinenses de nazista e tal, por causa de uma arte lá e tal. Mas eu tenho muito orgulho de ser catarinense, das nossas tradições, da nossa cultura. Inclusive, a questão do tiro também, Emílio, é uma questão cultural catarinense. Mas nós vamos tratar de outras pautas, como o turismo, que é uma maneira de gerar emprego e renda para os pequenos e médios municípios de Santa Catarina. E Santa Catarina tem um potencial gigantesco no turismo. E falta um pouco povo valente. Povo trabalhador. Quando chegou esse povo aí que eles vieram pra cá, eles vieram pra cá, os italianos, os alemães, eles vieram pra cá e chegaram lá em Blumenau, Joinville. Chegaram em Joinville, chegaram lá pelo Rio e não sei o que. O cara falou, onde é que nós vamos ficar? Aí cada um ganhou uma foice e uma enxada, falou, pode abrir a estrada. Que é nós aqui. Onde vocês acharam um lugar pra morar, vocês podem fazer a casa. Foram lá, fizeram casinha de madeira e fizeram esse baita estado
com a mão. Eu sou descendente italiana, tenho também a cidadania italiana também. Então Os italianos abriram a picada para fazer Santa Mas eu também Catarina. vou pensar se eu quero mais imposto em livro ou arma, tá? Eu vou dar uma pensada Ô, nisso aí. Samidana. Eu tenho uma ideia. O quê? Fala aí. Não, eu acho que tem que ser o mesmo imposto para tudo, mas depois. Eu também. Sim, imposto único. Simplificar, né? Isso. Como é que ele chamava? E a gente saber que Juntos chegaremos lá, que ele queria imposto único. O Marco Sintra? Não. Vamos lá. Afif, Guilherme Afif. Guilherme Afif. Boa, obrigado. O Afif é bom. Você lembra disso ou não? Era Ele fala imposto bem, né? único. Ele é bom. Muito bem. Mas também tá na política há 200 anos. Vamos que a gente tem que ir. Vamos lá. Obrigado. Ó, deixa eu só passar, Zuzu, se você me permitir. Lógico. Você que tá meio chefinho aqui. Então vamos Júlia prestar atenção. Zanata, Júlia Zanata com 2T, SC, Instagram dela, Júlia Zanata com 2T's, SC, é um Instagram para você seguir. A Júlia está simpatia que teve. Obrigado, viu, Júlia? Boa sorte para você. Obrigado. E vamos Obrigada, torcer aí gente. pelo Brasil. Muito bem. Vai lá, Obrigada. Zuzu. Vai lá.